Bom dia, meus irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós nessa manhã. Nós vamos nessa manhã estudar a lição de número 5 da nossa revista, onde falamos sobre a vida de Davi, o grande Davi, um homem ungido por Deus para governar o seu povo, um homem em que Deus fez uma aliança para que seu povo pudesse caminhar nessa terra. De modo que a vida de Davi se fala até os dias de hoje. Nunca houve um rei como Davi. Louvamos a Deus pela vida deste servo do Senhor, cheio de predicados, também com defeitos, né? E a Bíblia não esconde os defeitos dos seus servos, mas ele, sem dúvida, foi um dos homens de Deus que foi escolhido de Deus para conduzir o seu povo aqui na terra. Nessa manhã nós vamos estudar sobre a vida dele, quando a adversidade é gigante. E o texto que nós vamos estudar nessa manhã vai ser de 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 45 para essa introdução. E após a oração, nós vamos então estar estudando sobre o episódio do enfrentamento de Davi com Golias. Diz-nos assim a palavra de Deus: E disse Davi ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Vamos falar com Deus? Bondoso Deus, que nessa manhã nós possamos aprender um pouco mais da Tua palavra. A exemplo de Davi, Senhor, que não possamos ter medo das nossas lutas. Podemos reconhecer as nossas falhas, as nossas limitações, dificuldades, Senhor. Mas como teu servo, nós queremos fazer menção do nome do Senhor. Que os desafios que nos são propostos, Senhor, eles possam, Senhor, ser todos eles entregues nas tuas mãos, que é competente para resolver por nós. Te pedimos, Senhor, que nessa manhã possamos aprender com a vida de Davi e ter esperança, Senhor, nos nossos dias. Em nome, por amor de Cristo Jesus. Amém. Irmãos queridos, a vida de Davi é uma vida de exemplo, como há pouco falamos. Um servo do Senhor que foi chamado por Deus ainda na sua juventude para ser rei de Israel. Lembrando o episódio de como que foi a escolha de Davi. Lá na casa de Jessé, ele era preterido até mesmo pelos seus familiares. Mas Deus, através de Samuel, que mostrou àquele povo que Davi seria o grande rei de Israel. E ao longo da vida de Davi, foi uma grande preparação. Diz a Bíblia que Davi pastoreava ovelhas, né? E protegia essas ovelhas contra leões e ursos. E toda a sua trajetória, desde a sua meninice e juventude, serviu para que ele pudesse aprender a como conduzir as ovelhas do Senhor aqui na terra. Nós louvamos a Deus pela escolha de Deus na vida de Davi para o nosso aprendizado e para a nossa vida como filhos e ovelhas do Senhor. E a lição vem falando justamente sobre isso, quando a adversidade é gigante. É fato, irmãos, que todos nós, cedo ou tarde, teremos dificuldades, adversidades. Algumas delas parecem que são adversidades intransponíveis. Chega em alguns momentos que nós pensamos que não somos capazes de enfrentar as nossas dificuldades.
E nesses momentos é importantíssimo olhar para a história de Davi e aprender com ela que precisamos depender do Senhor para todas as coisas. Quando a adversidade ela é gigante, precisamos confiar no Senhor. Às vezes, as adversidades, elas vêm na nossa vida, assim como o gigante Golias. Nem sempre a adversidade ela acontece em um momento só, ela acontece por vários dias. Diz o texto de 1 Samuel 17 que Golias era um grande homem, e essa luta ele era um grande guerreiro, e essa luta ocorreu entre duas colinas. De um lado estava o povo de Deus, do outro lado estavam os filisteus. E eis que, no meio dessa tensão de guerra, apresenta então um homem de quase 3 metros de altura, em que todos temiam, um grande guerreiro. E quando este grande guerreiro chama ao desafio, parece até uma proposta coerente. Golias diz que ele era filisteu e ele estava à procura, como o texto que acabamos de ler, de um outro guerreiro para que pudesse guerrear, lutar contra ele. Uma vez vencido, o povo que perdesse, aquele soldado que perdesse a batalha, o seu povo seria submetido à escravidão. Então, Golias, por ser um grande guerreiro, um homem muito grande e que todos temiam, ali estava a possibilidade do povo de Deus ser submetido à escravidão daqueles filisteus. E diz que a opressão acontecia todos os dias. Ao final da tarde, ao início do dia, durante o dia, os filisteus desafiavam o povo de Deus. O povo de Deus estava com medo. Parece muito os dias que vivemos, irmãos. Estamos vivendo dias semelhantes em que a instabilidade política, a instabilidade na área da saúde, a instabilidade na área financeira, muitas vezes parecem gigantes diante dos nossos recursos. E essas tensões acabam sendo estendidas por dias, meses e anos. E com isso, nos leva a um desânimo, ao medo, à insegurança, à angústia, à ansiedade. Crentes e não crentes estão sujeitos a passar por tribulações. Vivemos em um mundo caído, fora do Éden, e todas essas síndromes, elas podem estar presentes, sim, na vida do crente. Desânimo. Você já se sentiu desanimado, com medo de alguma coisa, inseguro pelo dia por vir, angústia de não saber o futuro, a ansiedade, e tudo isso, irmãos, nos leva a um duelo existencial. Todo crente sincero, ele há de reconhecer que em algum momento na sua vida ele pode passar por essas síndromes desencadeadas da tensão que vivemos nos dias de hoje. Não foi diferente com o povo de Deus. Estava diante de um grande guerreiro. Ninguém se sentia capacitado para enfrentar Golias. O povo de Deus estava amedrontado, coagido, e todos os dias o povo estava à mercê do desafio de uma guerra em que ninguém se achava capaz de vencer pela representatividade de qualquer dos soldados. E no meio dessa tensão, irmãos,
Diz a palavra de Deus que Jessé manda o seu filho Davi. Todos os 3 irmãos mais velhos já tinham ido para a guerra. Então Jessé manda Davi para entregar suprimentos, alimentos aos seus irmãos e aos chefes de guerra. E ao mesmo tempo trazer notícia para o seu pai que já estava velho. Então Davi chegando e pela providência divina, Davi vendo aquele cenário de guerra, escuta o desafio de Golias ao povo de Deus. Naquele momento da tensão da guerra, Davi é chamado pelo Senhor para enfrentar aquela guerra, não porque ele se sentia um homem forte. É claro que Deus já havia dotado de confiança, porque Deus já tinha livrado Davi da boca do leão, da boca do urso, por defender as ovelhas. E agora Deus o chama para defender o seu povo. Então, naquela tensão, Davi, então, é desafiado. E algumas pessoas não acreditam que Davi poderia vencer aquele gigante. Então, quando este assunto chega aos ouvidos de Saul, dizendo que Davi haveria de enfrentar aquele grande homem, Saul duvida, dizendo de todas as qualidades técnicas de guerra que Golias tinha, e ele era apenas um jovem. Então Davi passa a narrar da sua experiência nos campos, onde Deus era com ele. Irmãos, precisamos ter em mente que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas horas da angústia, e não há nada que devamos temer quando Deus está conosco. A luta não é nossa, a luta é de Deus. Por isso, irmãos, precisamos a todo momento nos submetermos à vontade de Deus. Se Deus te deu uma missão, mesmo que você se sinta incapacitado, é hora de buscar em Deus força para vencer as lutas. E a lição vem trazendo justamente isso, o grande desafio. O grande desafio estava diante do povo de Deus, onde as tropas de Israel não estavam preparadas para vencer aquela batalha. E disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ali estava o desafio. Ali estava num momento em que Golias, junto com os filisteus, estavam zombando do Deus vivo e do povo de Deus. Então, naquele momento, ao ouvir este desafio, Davi aceita de Deus a tarefa difícil de enfrentar essa guerra, não pelas suas forças, não pela sua qualidade física, mas em nome do Senhor. E chega um momento em que Davi olha para a situação e diz que vai enfrentar, mas ele tem a percepção da sua fragilidade do corpo. Por isso, Davi não considerou-se autossuficiente, ele foi sob dependência de Deus. Na narrativa do texto de 1 Samuel 17, enquanto aquele filisteu estava, e os filisteus também faziam isso, maldizendo o nome do Senhor, arrogando-se por grande capacidade bélica, Davi faz menção no nome do Senhor e diz para aquele homem: hoje mesmo você vai ser entregue em minhas mãos e eu vou oferecer a sua carne, eu vou terminar essa guerra oferecendo a sua carne para
os animais do campo. Havia um desafio ali, bélico, difícil, momentos difíceis. Olhando para as condições humanas de um homem de 3 metros de altura, né? Não havia condições de Davi enfrentar aquele homem. Ele era ainda de pequena estatura, de modo que nem mesmo Saul, que sobressaía aos outros homens de Israel, teve coragem. E quando Saul oferece a sua vestidura de guerra, diz a palavra de Deus que Davi rejeita, porque ele não conseguia nem se locomover. Então, Davi não estava ali confiado na sua proteção bélica, também não estava confiado na sua capacidade de guerra, mas ele estava confiante no Senhor. A segunda coisa é que Davi encorajou o povo, mostrando que o Senhor lutaria por eles. É importante fazer menção do nome do Senhor nestes momentos, irmãos. Muitas vezes, irmãos, para testemunho, para encorajamento dos nossos irmãos, nós precisamos mostrar os milagres diários que Deus faz em nossas vidas. Muitas vezes não tomamos ciência de tudo que Deus faz, de toda a proteção que Deus nos faz. Possivelmente, ao vir para a igreja nessa manhã, Deus te protegeu de um acidente, mas existem momentos que nós podemos ver a provisão divina no momento exato, a mão de Deus atuando, e muitas vezes, passando este momento de aflição, nós não contamos as bênçãos que Deus nos tem dado. O próprio ar que respiramos, tudo que vivemos nessa terra, em todo momento que vivemos nessa terra, é motivo da provisão e da bênção divina de Deus. Precisamos fazer menção do nome do Senhor. Muitas vezes, as nossas lutas, nas nossas dificuldades, nós somos tentados a dizer: eu saí de tal luta porque eu tive a capacidade ou tive tal estratégia para sair. E não nos percebemos que, se não for o Senhor, se não for a mão do Senhor sobre as nossas lutas, todos nós perecemos. Em terceiro lugar, Davi derrotou Golias, não aceitando palavras de derrotas, mas provando que havia Deus em Israel. Quantas vezes as palavras de desânimos são grandes no momento das nossas lutas. Pessoas que desconfiam, pessoas que lutam muitas vezes contra você dentro dessa guerra. Alguns momentos, irmãos, dentro da igreja isso também acontece. Estamos diante de grandes desafios na construção da nossa igreja, da revitalização do nosso templo. É um momento difícil. Quando olhamos para os recursos e para o que temos que fazer, vemos que não temos condições. Contudo, a obra do Senhor, ela acontece pela misericórdia de Deus, porque Deus está neste negócio. E muitos irmãos têm uma palavra de pouca sabedoria nestes momentos. Momentos que deveríamos nos encorajarmos. Muitas vezes temos uma palavra de pessimismo. Deixa eu falar uma coisa para você, querido irmão. Muito cuidado com as palavras de pessimismo. Davi, por atender à vontade de Deus, recebeu palavras de pessimismo, inclusive do seu próprio irmão. Seu próprio irmão falou: o que você está fazendo aqui? Você deveria estar lá cuidando dos animais. Com quem que você deixou aqueles animais, aquelas ovelhas no deserto? O que o seu irmão queria dizer naquele momento
é que você não deveria estar aqui, você é um garoto. Sai daqui, eu sei que o teu coração é mau. Irmãos, quanto é triste você muitas vezes querer fazer a obra de Deus e você enfrentar a oposição. Não foi diferente na vida de Neemias. Neemias estava construindo os muros de Jerusalém, sabia do compromisso da obra, mas Sambalate e outros queriam que ele desviasse o seu olhar para que a obra de Deus deixasse de ser feita. Eu gostaria de lançar um desafio para você, querido irmão. Se Deus falou ao teu coração, se realmente Deus falou ao teu coração, a enfrentar qualquer dificuldade, confie, não tire os seus olhos de Deus. Confie nas promessas de Deus para a sua vida. E as palavras de desânimos que chegam não devem ser levadas em conta. Estamos cercados de pessoas pessimistas. Saul também tem uma palavra de pessimismo. Olha, Davi, quem você vai enfrentar é um grande guerreiro. Você é apenas um rapaz de pouca estatura. Mas Davi tinha um trunfo na sua mão. E o trunfo não estava na sua força, não estava na espada, não estava no equipamento bélico, mas estava no nome do Senhor. E neste momento, foi o momento que Davi mostrou que em Israel existia um Deus todo-poderoso, que nada foge ao controle. Diante de tantos desafios que estamos vivendo, irmãos, estamos olhando para o cenário mundial e está se desenhando uma grande perseguição do povo de Deus. Já conseguimos ver sinais dessas perseguições no Chile, na China, igrejas evangélicas sendo implodidas, momentos difíceis do povo de Deus. As eleições americanas que ocorrem neste momento pode muito implicar em um momento de perseguição do povo de Deus. A China está avançando e com a China o ateísmo avançando. E muitas vezes nós ficamos olhando para esses desafios, esses grandes desafios, como grandes Golias. E algumas pessoas vão falar assim, ó, não tem jeito. Alguns usam até o termo cristão, já está previsto na Bíblia. Mas de maneira nenhuma, irmãos, nós devemos desanimar. Antes, devemos estar com os nossos pés preparados como uma corça para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, abrir a nossa boca, testemunhar dessa palavra, avançar. É o momento da igreja avançar, irmãos. Estamos diante de uma pandemia ainda que assola o mundo e não diferente no nosso país, onde as igrejas foram fechadas e agora o grande desafio é de juntar o rebanho novamente. Muitas pessoas estão afastadas da igreja e com isso, das igrejas, e com isso temos visto tantas doenças sendo eclodidas junto com o Covid-19. Pessoas morrendo por outras doenças secundárias, mas outras desenvolvendo doenças psicossomáticas. Uma degradação moral e espiritual está acontecendo na nossa nação e precisamos avançar pregando o Evangelho. Diante dos desafios, irmãos, é necessário que, em segundo lugar, nós devemos nos concentrar em Deus. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde tomou posição. O mundo tem feito isso. Os posicionamentos mundanos têm feito isso. À medida que o povo de Deus se retrai, o inimigo toma posição e ele não arreda o seu pé. Precisamos, irmãos, nos concentrarmos
em Deus. Tudo que vivemos no nosso dia a dia afeta diretamente o nosso físico. Toda essa dificuldade que estamos vivendo, ela tem um reflexo no nosso físico. O nosso físico sente isso. A nossa saúde mental fica prejudicada e nos confronta espiritualmente. O sofrimento pode atingir essas 3 áreas da nossa vida. Muitas vezes não conseguimos ter discernimento certo para combater. Deixa eu falar mais uma coisa para os irmãos nessa manhã. O que falta muitas vezes na nossa vida durante as nossas adversidades o que nos falta é discernimento espiritual. Muitas vezes nós militamos com pessoas e não percebemos que existe ao nosso derredor uma nuvem de testemunhas e também existe demônios em volta ao nosso derredor querendo nos tragar. Muitas vezes essa conjuntura de confusão social que estamos vivendo, vamos para a internet, para os Facebook, o Instagram e outras mídias sociais e tentamos combater as pessoas pelo argumento. Não, irmãos, precisamos ter discernimento espiritual, saber com quem nós estamos lidando. Não estamos lutando contra a carne, mas estamos lutando com principados e potestades celestes. Precisamos ter discernimento espiritual para os momentos de lutas. A principal coisa que podemos fazer no momento de luta é concentrarmos em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. O Salmo 37, versículo 5 nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu costumo substituir o teu caminho por problemas. Entrega os teus problemas ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Viva segundo a vontade de Deus. Deleita-te no Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. Confia nele e ele tudo fará. Irmãos, precisamos nos concentrar em Deus. Saber que ele tudo pode e que no seu momento certo ele se levantará e nos virá ao nosso socorro. Deus nunca falha. Deus nunca perdeu o controle da tua vida. Ele não te deixou neste mundo entregue à própria natureza. Essa semana eu ouvi de um professor da universidade, em que, olhando para um cenário de um câncer de um aluno, ele disse, eis as suas palavras: nós estamos aqui largados ao nosso destino. Não, não, irmãos. Nós fomos criados neste mundo com um propósito de estarmos aqui hoje. É propósito de Deus. E até a consumação do século, ele haverá de cuidar de nós. Em todos os momentos da sua vida, não desanime, porque Deus está contigo. Davi não se vitimizou. Ele conhecia as suas limitações, mas se concentrava em Deus. Irmãos, é muito importante, nos momentos de lutas, não ceder à vitimização. A nossa sociedade hoje, ela é fragilizada pelo vitimismo em excesso. As pessoas se fragilizam, perdem o ânimo de enfrentar os problemas e começam em um sofrimento além do que as lutas
lhes impõem. É preciso entender que nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Somos seres falhos. Não somos pessoas, homens de aço. Temos fraquezas, nódoas. Mas quando nós nos concentramos em Deus, nós não baseamos em nossas forças. Josafá, quando percebeu um cenário semelhante a este, um cenário de guerra, em que a derrota era iminente e que ele não havia condição, ele se ajoelha, se veste de saco, se coloca sua boca no pó e exclama a Deus: Senhor, em nós não há força, não temos como vencer essa batalha. Deus ouve a oração de Josafá e, de uma maneira inusitada, Deus propõe aos inimigos do povo de Deus. Há uma guerra entre eles. E quando o povo de Deus avança cantando, encontra só resto daquela guerra entre dois povos que se encontraram antes de colidir com o povo de Deus. Deus está cuidando de você. Eu não sei nessa manhã o que você tem passado. Talvez alguém nessa manhã que esteja passando por lutas, dificuldades. Eu gostaria de te encorajar a se concentrar em Deus. Buscar em Deus força para esses dias maus. Em terceiro lugar, está o triunfo da fé. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aqueles que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Olha, no plano eterno de Deus, Deus criou este mundo com todo amor. Pela sua ordem, todas as coisas foram criadas. E de uma maneira muito especial, você foi criado. Deus tomou em sua mão, modelou o homem e soprou em sua narina. Colocou neste mundo e, embora a decisão naquele momento do livre arbítrio do homem, decidiu desobedecer a Deus, mesmo assim, Deus não abandonou os seus filhos. Toda aquela criação poderia estar comprometida, mas dentro daquela criação, Deus tinha os seus filhos, os seus prediletos. Deus interveio na vida de todo o povo de Deus ao longo da história. Fez o povo andar por fé, e é nessa fé que nós caminhamos até hoje. No momento certo, Deus manda o seu Filho, representando o segundo Adão, para que retirasse o pecado deste mundo. Então, Cristo Jesus é a representação de Deus na terra. E aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e que reconhece que Cristo é o Filho de Deus, estes homens, diz a Bíblia, são vitoriosos pela fé em Cristo Jesus. Não importa o que aconteça-nos amanhã, irmãos. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Toda a nossa vida está na mão do Senhor. Ele cuida de nós. Ele tem cuidado de nós. É o que diz 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Conhecer a Deus é mais importante para enfrentar as adversidades no dia a dia, pois é necessário para enfrentá-las em condições de vencer, usar as armaduras espirituais. Quando nós olhamos para 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5, diz-nos assim a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 10,
versículo de 3 a 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, nós fomos colocados neste mundo para não vencer sofismas, discussões infundáveis, discussões que não levam a nada, mas nós fomos trazidos, mesmo durante as adversidades, nós somos desafiados a vencer através do triunfo da fé, vencendo com as armaduras espirituais, como diz Efésios capítulo 6. Nós devemos enfrentar este mundo cientes que estão dentro de uma grande guerra. A exemplo de Davi com Golias, nós temos os nossos Golias da vida. Embora não seja física essa guerra, mas nós temos grandes desafios espirituais. E devemos levar o nosso coração cativo a todo pensamento de obediência a Cristo. Quer vencer uma guerra? Seja obediente a Cristo. Quer resistir os dias maus? Seja obediente a Cristo. Lute com visões espirituais. Quantas vezes, irmãos, até mesmo dentro da igreja e dentro da nossa família, entramos em guerras desnecessárias, que se pararmos para pensar e tivermos discernimentos, nunca teríamos entrado nessas guerras. Certa vez, uma pessoa me feriu muito, muito profundamente na minha alma. A pessoa é uma irmã em Cristo e ela, em algum momento, não acatando a repreensão da igreja, de afastar a sua filha do rol de membro. Ela me atacou de maneira violenta contra a minha filha, que tinha apenas 2 anos de idade. Aquele momento foi um dos momentos mais difíceis que eu enfrentei. Palavras de maldição sobre uma criança pequena. E eu fiquei muito chocado com a reação dessa irmã. E por dias eu ia à igreja e o meu coração não conseguia adorar a Deus. Eu sofria. Eu olhava para aquela irmã que horas eu olhava para ela e percebi que ela nem lembrava do que tinha falado, mas aquilo estava machucando meu coração. Até que um dia, voltando do serviço, trabalhava em Quissamã, na estrada, estava ouvindo uma pregação. E o pregador dizia que quando nós temos uma briga com o nosso irmão, não é um irmão contra o outro, mas é o diabo contra os dois. Naquela tarde e noite que eu estava voltando para minha casa, eu fui curado e liberei perdão naquele momento. Muito tempo depois, encontrei essa irmã, ela já não se lembrava disso, mas ela lembrava de algumas discussões na igreja, que ela estava me pedindo perdão por outros momentos da vida dela. E eu falei, irmã, não houve um dia que a irmã me ofendesse tanto, no dia que a irmã praguejou contra minha filha. E eu contei da experiência da cura espiritual. Aquilo foi uma lição para nós dois, nós oramos, e aquilo foi um momento muito importante para a saúde espiritual dela, creio, e para a minha vida espiritual.
Precisamos, irmãos, ter este discernimento. No meio das nossas lutas, alguns momentos nos desentendemos, mas precisamos entender que não é um contra o outro, mas é o diabo, é o inimigo contra todos nós. Eu gostaria, finalmente, irmãos, de deixar algumas aplicações dessa lição na forma de pensar e agir. A primeira aplicação é que temos enfrentado gigantes nunca vistos por nós. Alguns gigantes que enfrentamos, nós não temos anticorpos ainda. Quando o nosso corpo tem uma resposta imunológica, um anticorpo, por exemplo, sarampo, nós fomos vacinados, nada acontece se o vírus estiver circulando. Mas algumas doenças espirituais, alguns desafios, nós não temos esses anticorpos. Estamos no meio de uma pandemia, o Covid-19 é uma dessas pestes, uma dessas doenças que não temos anticorpos. O sistema imune não está respondendo a isso. E por isso temos tantas dificuldades. Todavia, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Dentro dos contextos históricos, nada muda diante de Deus, mas o nosso Deus ele se faz presente, creia nisso. Não importa a dificuldade, a luta, a guerra, qual seja o gigante, Deus é por nós, irmãos. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Em segundo lugar, ou segunda aplicação, assim como Davi, é preciso fazer as escolhas de enfrentar ou fugir. Concentre-se em ouvir a voz de Deus. Feito isso, encare o gigante. Nunca fuja dos problemas. Existem pessoas que vivem fugindo de problemas. Eu vi um relato de alguém que sentia algumas dores no seu dente, mas não procurava o dentista porque tinha medo do diagnóstico do dentista. É possível que algumas pessoas estejam retardando alguns exames com medo da má notícia, de receber uma resposta não agradável, a resposta de um câncer. Confie em Deus, concentre em Deus, não fuja desse problema. A maior parte dos cânceres, na fase inicial, ele tem cura. Mas o que faz as pessoas percebem algo diferente, foge com medo de enfrentar o problema. E quando vai resolver, a coisa se torna maior. O gigante se torna mais forte. Encare este gigante. Em terceiro lugar, cuide da sua vida, da sua saúde física, da sua saúde mental e, antes de tudo, da sua saúde espiritual. Irmãos, devemos guardar a nossa mente nesses dias maus. Estamos diante de uma luta muito grande. Muitas pessoas estão adoecendo fisicamente, mentalmente, mas também espiritualmente. Com essa pandemia, muitas pessoas não retornarão mais à igreja. Precisamos encorajar esses irmãos. E a você, irmão, que está ouvindo essa mensagem, essa lição, não desfaleça. Antes, sinta-se encorajados a voltar, a congregar juntos. A luta é grande, devemos ter cuidado, devemos nos proteger, mas não devemos temer mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A mão de Deus está presente na tua vida, te cercando. Aquele que te guarda não dormitarás. Ele não dorme. É o guarda de Israel. É ele que está com a sua mão sobre você. E em último lugar, você não é pequeno nem insignificante. Segundo Deus,
Você é o escolhido dele para vencer todo e qualquer desafio. É só depender dele. Por vezes, diante das tribulações, nos encastelamos em nossos interiores, que muitas vezes está abalado, e ficamos escondidos, nos sentimos pequenos, diminuídos, inferiorizados. Mas creia, você não tem mérito diante de Deus, mas você tem valor para Deus. Ele está cuidando de você. Enfrente o desafio, mas nunca se esqueça de depender do Senhor. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai eterno, muito obrigado por essa lição. Obrigado porque essa lição vem ao nosso encontro no momento de dificuldades, de lutas, de tribulações, de dor. Ó Senhor, quantas pessoas neste dia ainda estão sofrendo com o luto do seu ente querido. Pessoas que perderam familiares, parentes para esse Covid-19 ou por consequência desse Covid-19. Ó Deus, levante-se e nos ajude, Senhor. Apressa-te, Senhor, em nos ajudar. São momentos difíceis, Senhor, mas nós queremos fazer como o teu servo Davi. Muitos vêm com carros, cavalos, mas nós fazemos menção do teu nome, Senhor. E é em teu nome que nós confiamos, Senhor, para todas as coisas. Nos proteja, nos guarda, Senhor. Nos dote de confiança, não confiança em nós mesmos, mas confiança em Ti, Senhor, que pode todas as coisas. Ó Deus, se nessa manhã alguém, Senhor, esteja passando por dificuldades, timidez, medo do futuro, ansiedade, Senhor, ó Deus, esteja com a Tua mão a curar estes irmãos. Ó Deus, nos dê uma manhã de alegria espiritual. E quando chegarmos no culto, logo mais, possamos ter a alegria de cultuar a Ti, porque Tu és um Deus tremendo. Tu és soberano sobre a terra e não há outro igual a Ti, Senhor. Nós pedimos isso e Te agradecemos, não porque merecemos, mas por amor de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos queridos, tenham um bom dia na presença do Senhor. Vamos para o culto dessa manhã com motivações novas de engrandecer aquele que é digno de todo louvor e toda honra e toda glória. Tenha um bom dia e que Deus possa nos abençoar. Amém? Deus te abençoe.